Olá, bem-vindo à aula de número 2 do curso de Ensinamentos do Presidente Russell M. Nelson. Você provavelmente não teve condições de assistir a aula online, junto com uma turma. Então, terá essa oportunidade de fazer essa aula, que exigirá um pouquinho da sua atenção e dedicação para que tenha uma experiência muito proveitosa ao estudar os assuntos, as doutrinas e princípios ensinadas pelo presidente Nelson e estudá-la sozinho. Para uma melhor experiência, convido você a fazer uma oração antes de iniciar essa lição, ok? Então, faz uma pausa agora no vídeo e faz uma oração pessoal, depois retorna. Muito bem, a nossa aula de número 2, ela foi baseada no discurso dado pelo presidente Nelson, cujo título é Apoiar os Profetas. Vamos aprender hoje sobre a importância de nós apoiarmos um profeta de Deus e as formas que nós podemos demonstrar esse apoio através da nossa vida e através também de um simbolismo que foi estabelecido na Igreja de Cristo. Nós temos duas formas de demonstrar que apoiamos os profetas. Uma forma que é exterior e uma outra que é interior. Falando sobre a forma exterior, nós aprendemos com o presidente Nelson em seu discurso de que uma das coisas que foi instituída para demonstrar esse apoio é o sinal que nós fazemos de levantar a mão quando o nome do profeta ou de qualquer outro líder da igreja ele é apresentado para a congregação. Essa prática ela foi instituída na igreja desde os primórdios, né? Desde quando a igreja foi restaurada na terra. Nesse pequeno texto que a gente encontra lá em History of the Church, é explicado para nós que a prática de apoiar nossos líderes ela foi implementada no dia 6 de abril de 1830, naquela reunião em que a igreja foi restaurada com o presidente Joseph Smith, com Oliver Cowdery e aqueles membros que estavam presentes, né? E em março de 1836, quando os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos foram apoiados como profetas, videntes e reveladores. Quando os quórums eles foram formados, então também foi iniciada, né? Foi feito esse pedido de voto de apoio para aqueles irmãos. E isso tem um significado que nós vamos aprender agora. O presidente Nelson, nesse discurso, nos disse o seguinte: quando apoiamos os profetas e outros líderes, invocamos a lei do comum acordo. O que é a lei do comum acordo? Nós temos algumas escrituras que nos ensinam a respeito desta lei, que é invocada quando levantamos a mão em sinal de apoio. Você está vendo aí, projetado logo abaixo da imagem do presidente Nelson, duas passagens de escrituras no livro de Doutrina e Convênios, que nos ensinam um pouco sobre esta lei. Eu gostaria de pedir que você desse agora uma pausa no vídeo e lesse esses dois versículos e procurasse o que você aprende a respeito da lei do comum acordo, ok? Depois, gostaria que você compartilhasse comigo aquilo que você aprendeu. Manda para mim um áudio ou por escrito através do WhatsApp ou do Telegram uma resposta a essa pergunta, né? O que você aprende nesses dois versículos de Doutrina e Convênios 42:11 e Doutrina e Convênios 28:13 a respeito da lei do comum acordo, ok? Então, a pausa e faz essa atividade agora. Muito bem, você deve ter encontrado algumas razões, né, nessas duas escrituras, entre elas a necessidade de que a igreja saiba quem é que está sendo chamado, o propósito que está sendo chamado, e que aquela pessoa foi chamada seguindo a ordem que o Senhor estabeleceu e que tem autoridade para agir naquele chamado que o Senhor estendeu, né, e que ela aceitou e que agora é apresentado para os membros. Um outro propósito que você deve ter encontrado era para que todas as coisas sejam feitas de forma única, né, unânime na igreja, porque as pessoas possam, ao dar aquele voto, unir-se em um grande grupo, né, através dessa comunhão
de sentimentos, de apoio, mostrando que está de acordo com o que o Salvador estabeleceu, com o que o chamado que o Salvador fez para aquela pessoa, especialmente o nosso profeta, né? É como se disséssemos assim, estamos juntos, apoio sem restrições a escolha do Senhor e vou trabalhar junto com Ele. Há uma implicação, né? Naquele momento em que a gente se une e diz assim, eu apoio, há uma implicação na nossa vida também. É um momento que nós estamos dando para aquela pessoa o nosso aval, vamos dizer assim, estamos transferindo para ela, dando para ela autoridade, poder para agir e decidir muitas vezes em nosso nome. Vamos ver o que disse alguns dos profetas de Deus a respeito dessa implicação que há em nossas vidas quando nós apoiamos o profeta. O elder Anton H. Land, foi do Quórum dos 12 Apóstolos, no início do século passado, ele, em uma conferência geral, em abril de 1902, disse o seguinte: Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam o sacerdócio arônico das mãos de João Batista. Em seguida, receberam o sacerdócio de Melquisedeque das mãos de Pedro, Tiago e João. O profeta Joseph nos disse que o Senhor lhe ordenou que, quando a igreja estivesse organizada, ele deveria ordenar Oliver um elder e Oliver lhe ordenar um elder. Lembrem-se que ambos possuíam o sacerdócio de Melquisedeque, mas o ofício de elder deveria ser dado a eles quando pudessem ser apoiados pelos membros da igreja por meio do voto. Para serem os elders presidentes da igreja, precisariam do consentimento dos membros, e assim foi feito. Ora, como assim? Por que eles precisariam do consentimento dos membros para agirem nesta posição como presidentes da igreja? O elder John Taylor, na época do Quórum dos 12, também na Conferência Geral, em abril de 1902, disse o seguinte: aqui há legitimidade e lei. Vocês põem o poder em suas mãos, do presidente, para governar, ditar, regular e pôr em ordem os assuntos do reino de Deus. Isto é, vox Dei, vox populi. Ou seja, Deus indica e o povo apoia. Então, o que nós fazemos quando damos o nosso apoio é que nós damos para esses homens, para o presidente da igreja, poder para governar, para ditar, para regular os assuntos do reino, para dizer como a igreja deve ser conduzida. E isso vai afetar a nossa vida. Como membros desse reino, nós vamos ser afetados por suas decisões, por aquilo que eles determinam na qualidade de presidente da igreja. E alguém pode dizer assim, nossa, é muito poder, né? Dar esse direito para que alguém nos regule. O que nos dá segurança de que esses homens que são chamados como presidentes da igreja, como profetas, videntes, reveladores e presidentes da igreja, eles não irão desencaminhar ou não irão tomar uma decisão que seja ruim para nós? O que é que nos dá essa segurança? O presidente Nelson, ele nos ensina nesse discurso o seguinte: queridos irmãos e irmãs, se há algo que a restauração fez, foi derrubar o mito antiquado de que Deus não fala mais a seus filhos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Um profeta esteve à testa da igreja de Deus em todas as dispensações, desde Adão até o presente. Os profetas testificam de Jesus Cristo, de sua divindade, de sua missão e de seu ministério terreno. O presidente Nelson nos ensina, então, de que há segurança nesses homens. Confiamos nesses homens porque não são homens comuns. São homens que foram chamados por Deus, por profecia e por imposição de mãos. Estão investidos de um poder e de uma autoridade que não foi dada por nós no momento que nós apoiamos, mas um poder e autoridade que foi dada por Deus, e foi dado por aquele que é o cabeça dessa igreja, que é Jesus Cristo. Assim, ao apoiarmos, nós temos a plena segurança de que eles não desencaminharão essa igreja, porque eles também servem ao mesmo Deus. É o Senhor que irá guiar a sua igreja através desses homens. Você vê aí, embaixo da figura do presidente Nelson,
algumas escrituras que nos ensinam essa doutrina de que Deus fala através de seus servos especiais chamados aqui na terra, os profetas, e que a vontade de Deus ela é revelada através deles. A palavra que esses homens falam na qualidade de profeta são as palavras de Cristo. É a vontade de Cristo, é a mente de Cristo. Faça uma pausa no vídeo, leia essas escrituras que vocês estão vendo aí projetadas, Doutrina e Convênios 1:38, João 15:16 e Doutrina e Convênios 21, do 4 ao 6. E depois compartilhe através de um áudio ou de um texto no WhatsApp ou no Telegram comigo o que você aprende ou os seus sentimentos a respeito do chamado e da qualidade do profeta de Deus como representante de Cristo. Podem fazê-lo agora? Muito bem. Vimos que esse ato, né, de levantar a mão, um ato externo, ele tem uma implicação direta em nossa vida, né, devido ao chamado profeta, mas que essa não é a única forma de demonstrarmos apoio. De fato, estamos ali selando, né, perante Deus, os anjos e os homens, de que nós apoiamos aquele homem no chamado que o Senhor lhe fez. Mas o apoio mais importante, o apoio essencial que é esperado de nós é esse apoio interior. Falando sobre esse apoio, nos disse o presidente Joseph F. Smith, está no livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, na página 211. É um importante dever dos santos que apoiam as autoridades da Igreja que o façam não apenas erguendo a mão, cumprindo apenas um ato externo, mas também em obras e em verdade. Gostaria que nós ponderássemos por alguns minutos o que significa apoiar em obra e em verdade. Poderia pensar um pouquinho? Dá uma pausa aqui no vídeo e pondera o que significa para você apoiar o profeta em obra e em verdade. Muito bem, você deve ter encontrado algumas respostas para esta pergunta. Eu gostaria de compartilhar com vocês duas passagens de profetas de Deus falando a respeito desse apoio, de como fazê-lo, né, em obra e em verdade. A primeira, o próprio presidente Nelson, nesse discurso, quando ele diz: nosso apoio aos profetas é um compromisso pessoal de que faremos o máximo para defender suas prioridades proféticas. É a indicação com peso de juramento de que reconhecemos que seu chamado de profeta é legítimo e de que nos comprometemos a apoiá-lo. Pondere sobre essas palavras do presidente Nelson. Ao levantarmos a nossa mão em apoio, o que fazemos naquele momento é um compromisso pessoal, com peso de juramento, de que nós faremos o máximo para defender as prioridades proféticas daquele profeta. O presidente Nelson tem nos ensinado, desde que foi chamado como profeta, muitas coisas importantes, né? Nós chamamos de prioridades proféticas. Por exemplo, o presidente Nelson tem nos ensinado muito e nos instado a desenvolver a capacidade de ouvir o Espírito, de ouvir o Senhor através de revelação pessoal. Essa é uma prioridade profética. Inclusive, naquele seu primeiro discurso, que falou desse assunto, como profeta, ele nos disse que nos dias que estão por vir, seria impossível nós sobrevivermos espiritualmente sem revelação. Essa é uma prioridade profética. Gostaria de convidar você a dar uma pausa agora e pensar em pelo menos mais duas prioridades proféticas que o presidente Nelson tem nos ensinado constantemente e que é uma prioridade para a nossa vida hoje, para o nosso bem-estar espiritual. Pode pensar em duas coisas? Faz uma pausa. Muito bem. Pensa bem nessas coisas que você lembrou, essas prioridades, e como tem sido, né, a sua vida em relação a essas prioridades. O que você tem feito para dar ouvidos, para apoiar, para defender essas prioridades que o presidente Nelson tem nos dado? O elder George Albert Smith também falando sobre essa nossa obrigação, né,
esse compromisso com o peso de juramento, disse ele: a obrigação que assumimos quando erguemos a mão é extremamente sagrada. Isso não significa que seguiremos tranquilamente nosso caminho, confiantes de que o profeta do Senhor vai dirigir esta obra, mas significa que vamos defendê-lo e apoiá-lo, que vamos orar por ele, e vamos defender seu bom nome e que vamos esforçar-nos para cumprir suas instruções, conforme o Senhor o orientar. Pense sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês, né, o meu testemunho de que nós realmente precisamos dar ouvido à voz de nosso profeta. O Senhor o orienta para nós, nessa época, para as nossas necessidades individuais e como povo. Pense em algo agora que você pode fazer para melhorar ou para aumentar o apoio que você tem dado às prioridades proféticas ensinadas pelo presidente Nelson. Dá uma pausa no vídeo e escreve pelo menos uma ação que você vai fazer a partir de hoje, a partir de agora, para aumentar esse apoio ao nosso profeta. Faz uma pausa. Muito bem. Espero que tenha sido uma experiência muito importante para você fazer essa ponderação. Vai firme nesse teu desejo, nessa meta que você fez, de poder aumentar o seu apoio, né, ao nosso querido profeta. Tem um outro aspecto desse discurso que eu gostaria também de compartilhar com vocês. O presidente Nelson, em determinado momento do discurso, ele nos diz assim: o chamado de 15 homens ao santo apostolado nos traz grande proteção como membros da igreja. Por quê? É uma pergunta que ele faz, né? Essa estrutura, a forma como o Senhor estruturou a sua igreja, fazendo com que ela seja dirigida por esses dois quóruns presidentes, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, é uma estrutura magnífica, uma estrutura perfeita, que foi estabelecida pelo próprio Salvador, de acordo com as leis e a ordem do sacerdócio de Deus. Isso nos traz segurança, nos traz proteção. E aí podemos perguntar, mas por que essa estrutura é tão boa? Por que ela nos dá tanta segurança? O presidente Nelson responde a essa pergunta falando de pelo menos 3 aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. O primeiro aspecto que ele nos ensina é que porque as decisões desses líderes precisam ser unânimes. Conseguem imaginar como o Espírito deve se mover sobre 15 homens até que haja unanimidade? Já parou para pensar? Leia essa escritura que está projetado ali no cantinho, Doutrina e Convênio 107 e 27. E vejam que o Senhor estabeleceu que as decisões desses quóruns presidentes, elas precisam ser unânimes. Eles precisam juntos chegar a um entendimento através do Espírito de Deus, da vontade de Deus. Isso nos dá segurança. Não é apenas um homem que vai decidir sozinho, mas 15, trabalhando em conselho, eles encontrarão, sentirão e testificarão e compartilharão conosco sempre a vontade de Deus. Porque o Espírito vai inspirá-los, a todos os 15, e eles juntos, eles irão encontrar, eles irão estabelecer, eles irão construir a vontade de Deus. São homens extremamente experientes nessa capacidade de sentir, de ouvir, de saber, através do Espírito, a vontade do Senhor. Isso nos dá segurança. Não é um, mas são 15, agindo através do mesmo Espírito. Um segundo motivo que o presidente Nelson compartilha conosco é que o apóstolo mais antigo no ofício de apóstolo é o presidente. É sempre assim. O presidente da igreja, o profeta, sempre é o apóstolo dos 15, o mais antigo no ofício. Ele continua: esse sistema hierárquico por idade geralmente traz homens mais velhos para o ofício de presidente da igreja. Isso proporciona continuidade, maturidade e experiência, além de extrema preparação, segundo a orientação do Senhor. Normalmente, o apóstolo sênior, ele é um homem que tem
longos anos de serviço no reino e longos anos trabalhando nesses quóruns dirigentes. Homens, como o presidente Nelson disse, que já desenvolveram muita maturidade e experiência nas coisas do Senhor. São homens que, por acompanhar durante anos esses quóruns presidentes, né, no Quórum dos 12, também na primeira presidência, eles são capazes de dar continuidade ao trabalho. Por exemplo, o que o presidente Nelson tem decidido nesses últimos anos, desde que foi chamado, não foi nada que veio à sua cabeça agora, mas é a continuidade de um trabalho que o Salvador começou há muitos anos atrás, através de seus profetas e apóstolos, ao longo dos anos, e eles agora estão levando avante esse trabalho. Isso nos dá segurança. Mas é um ponto também interessante que o presidente Nelson ele compartilha. Por ser um quórum de homens que tem uma idade avançada, nós podemos pensar, e se acontecer de algum deles adoecer? O que vai acontecer com esse quórum? Por exemplo, imagina que o profeta, né, o presidente da igreja, ele adoeça e fique incapacitado de realizar as suas atividades como membro da presidência. O que acontece com a igreja? Ela para? Que segurança nos dá esse sistema que o Senhor estabeleceu nesses dois quóruns presidentes? O presidente Nelson também nos explica. Ele diz: a igreja de hoje foi organizada pelo próprio Salvador, ou melhor, pelo próprio Senhor. Ele organizou um sistema admirável de governo que oferece um número suficiente de chamados para manter a autoridade do sacerdócio na terra. Tal sistema mantém a liderança profética, mesmo na ocorrência de doenças e incapacidades que inevitavelmente acometem pessoas idosas. Há incontáveis medidas de equilíbrio e de proteção para que ninguém jamais desvie a igreja do bom caminho. De fato, não pode pensar, se ele adoece, se ele morre, o que acontece? Vai haver uma confusão? Alguém vai tomar uma decisão errada? Não. Esse sistema ele é extremamente seguro, como nos ensinou dois outros profetas. O presidente Hinckley, ele nos ensinou, certa vez, está citado nesse discurso do presidente Nelson, né? Ele cita as palavras do presidente Hinckley, e ele diz: quando o presidente adoece ou não consegue desempenhar plenamente os deveres de seu ofício, seus dois conselheiros formam um quórum da primeira presidência. Eles levam adiante o trabalho diário da presidência. Mas quaisquer assuntos de maior importância quanto às normas, procedimentos, programas ou doutrinas são considerados fervorosa e deliberativamente pela primeira presidência e os 12 em conjunto. O presidente foi incapacitado, os dois conselheiros levam avante o trabalho da primeira presidência. Isso é um assunto mais sério. Eles, os dois conselheiros, com o quórum dos 12, juntos em conselho, eles tomam essas decisões. A igreja está em boas mãos. Também disse o presidente Thomas S. Monson, também citado pelo presidente Nelson, o seguinte: a despeito de quaisquer problemas de saúde que venhamos a ter, apesar de qualquer debilidade física ou mental, servimos com o melhor de nossa capacidade. Asseguro-lhes que a igreja está em boas mãos. O sistema configurado para o Conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos 12 nos garante que ela estará sempre em boas mãos e que, aconteça o que acontecer, não há necessidade de nos preocuparmos ou temermos. Nosso Salvador, Jesus Cristo, a quem servimos, está sempre ao leme. O cabeça dessa igreja é Cristo. Ele sempre estará à frente de sua igreja. Eu testifico disso para vocês. Testifico que Deus vive, que Jesus Cristo vive, e esta é a sua igreja. É Ele quem a dirige. Tenho visto ao longo desse tempo, desde que conheci esse evangelho maravilhoso, de que esses homens chamados para ser profetas, videntes e reveladores, sempre estarão nos guiando no melhor caminho. Porque eles estarão transmitindo a ordem, transmitindo o mandamento, a orientação daquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo. Gostaria que vocês
que você ponderasse o que você sente, né? Como você se sente sabendo que a igreja está em boas mãos, que Cristo está ao leme. Se você desejar, gostaria que você prestasse o seu testemunho. Se você puder fazer isso, gravando um áudio, ou um vídeo, ou mesmo escrito lá no Telegram ou no WhatsApp, para mim, eu gostaria de ouvir o seu testemunho também. E para encerrar essa aula, eu gostaria de compartilhar com você um vídeo com o filme Um Testemunho da irmã Wendy Nelson, a esposa do presidente Nelson, falando sobre o chamado de seu marido. Após esse vídeo, nós encerraremos a nossa aula, ok? I am a witness by being present, and I'm a witness by being absent, that the Lord indeed instructs his prophet. January 2nd, 2018 at 11:01 p.m. The phone call came telling us that President Thomas S. Monson had departed, and we were stunned. We cried, then we made some phone calls, and then we turned out the lights. And I remember just staring out into the dark and into our future and having the hymn, "Where Can I Turn for Peace?" come to my mind. And absolutely, my mind went right to the line, "Where can I run?" Because that's what you feel in that moment. Some people say the wife is the last to know. I was not the last to know. 2 days after President Monson departed, the Lord gave me a most unique, most distinctive experience that I could never deny or forget because it was so unusual. But let me know that the mantle of prophet was upon my husband. Sometimes the Lord has me stay close to my husband when he is receiving instructions. My husband will say during the night, "Okay, dear, it's happening." I just remain quiet, and then soon he's sitting up at the side of the bed writing, now with a lighted pen that someone gave him. It's pretty cute. The number of nighttime messages to him since becoming president of the church have increased exponentially. It's incredible. It was an early Saturday morning, and I could feel I was supposed to get out of bed. I wasn't finished sleeping. I didn't want to get out of bed, but I could feel, move out of bed now. So I went down and did some family history research. 2 hours later, my husband emerged from our bedroom and said, "Wendy, you won't believe what's been happening for 2 hours. The Lord has given me detailed instruction about a process I am to follow." Sometimes it's just 2 lines. I never look at it. He'll just hold it up and show me. I just think those are private messages to him, and I would never look. Before the foundations of the world, he was foreordained to be the prophet of the Lord on the earth at this very time. So to watch him grow into that is just joy. It's just wonderful, and that's what's happening. It's pretty thrilling. I can take any witness stand in any nation on earth to tell you for sure that Russell Marion Nelson has been called by God to be the Lord's prophet on the earth at this time. Muito bem. Espero que tenha apreciado esse testemunho da irmã Wendy Nelson e essa nossa lição de hoje. Não esquece de mandar para mim as respostas através do WhatsApp ou do Telegram como parte dessa lição. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.